Retornamos para meditar na palavra de Deus e por que muitas pessoas são batizadas ou se batizam nas águas e não acontece absolutamente nada. E essas pessoas acabam até fazendo uma corrente de batismo, porque toda situação que acontece com elas, elas pensam, eu tenho que me batizar. Se a Bíblia afirma que o batismo é um só, mas por que não aconteceu a conversão? Por que não aconteceu a regeneração? Eu vou explicar sobre isso aqui meditando em Mateus capítulo 3, versículo 8. Ele disse assim, quando João Batista estava batizando as pessoas que vinham de todas as partes para serem batizadas por ele no Rio Jordão, então se acercaram a ele, aqui diz no versículo 7, mas ele vendo muito dos fariseus e dos saduceus, ele disse que vinham ao seu batismo, disse-lhes, ó geração de víboras, que vos advertiu para fugir da ira vindoura. Então você veja que João Batista viu que aqueles fariseus, que aqueles religiosos, que aqueles saduceus estavam se aproximando para serem batizados, mas eles não tinham a consciência e o reconhecimento do pecado, que essa é a base para o principal arrependimento. Quando a pessoa não está arrependida, então o batismo não terá efeito para ela. Por isso que muitas pessoas se batizam e não acontece absolutamente nada. E não há uma conversão sincera, porque Deus não aceita o superficial. Deus não aceita que você venha se converter superficialmente ou mudar superficialmente, em alguns pontos e outros não. Então veja que João Batista disse, dai, pois, versículo 8 do capítulo 3 de Mateus, dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui está a base, a matriz para uma pessoa que se batiza nas águas. Quando a pessoa se aproxima de Deus, primeiro passo, reconhecer que é pecadora, reconhecer os seus pecados, reconhecer que está perdida. Então ela toma a decisão, ela entrega a sua vida de corpo, alma e espírito para o Senhor Jesus e ela se arrepende ou está arrependida dos seus pecados, do seu passado, da vida que ela tinha. Então ela toma por uma decisão pessoal de se batizar para sepultar os seus pecados, o seu passado, a velha criatura e crer pelo poder do Espírito de Deus e da palavra de Deus que ela, a partir daquele momento, será uma nova criatura. Porém, ela terá que produzir frutos dignos de arrependimento, que venga demonstrar que verdadeiramente ela estava arrependida, que ela se arrependeu da vida de quem ela era, da vida que ela levava e dos atos que ela cometeu. E quando uma pessoa está arrependida, ela tem uma mudança de 360 graus. Ela muda por completo. Ela muda suas atitudes, seu comportamento, seus costumes. Ela muda 100%, porque o arrependimento é abortar o pecado, é abortar o passado, é abortar quem você era, é abortar o que aquela criatura era e querer viver de acordo com a palavra de Deus. Então aqueles fariseus, como aqui está escrito, e saduceus, que estavam se aproximando para serem batizados por João Batista, eles não reconheciam seus pecados, eles eram extremamente religiosos. E por isso que João Batista disse de uma forma muito clara, vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Então, João Batista foi direto,
foi preciso, foi cirúrgico em mostrar a condição espiritual daqueles religiosos. Então você não pode se batizar por uma decisão religiosa, por religiosidade. Você tem que se batizar consciente que você está arrependido, que houve um arrependimento sincero. E você vai ter que produzir frutos dignos de arrependimento que venha demonstrar que verdadeiramente você é uma nova criatura. Então está aí o porquê que muitas pessoas se batizam, mas elas não produzem frutos dignos de arrependimento, porque isso é uma atitude sua, não é uma atitude do Senhor Jesus em você. Claro, o Espírito de Deus, ele convence do pecado, ele liberta do pecado, mas a pessoa que tem o livre arbítrio para decidir o que ela vai fazer. Se você se batiza, mas você toma a decisão de voltar à prática das velhas obras, dos velhos costumes, das velhas atitudes, dos velhos pecados, o Espírito Santo não pode fazer absolutamente nada, tampouco o Senhor Jesus, tá bom? Então aí está a resposta para muitas pessoas. Você tem que produzir os frutos dignos de arrependimento. E tenha isso em mente. O batismo é um só a partir do momento que você se arrependeu e toma a decisão de se batizar como uma confissão pública de que você aceita o Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador, promete honrá-lo, respeitá-lo, temê-lo e promete assim ser fiel até a morte. Ok? Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outros. E se você está passando por aqui e esse canal tem ajudado a você, inscreva-se no canal. E se você ainda não ativou as notificações, ative as notificações para que quando nós subirmos um vídeo, você possa então participar com a gente, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro e abrace essa fé para a sua vida.